Você já se pegou olhando para alguém e pensando, essa pessoa não parece muito inteligente, mas está ganhando mais do que eu. Como isso é possível? Pode ser que você esteja certo. Talvez essa pessoa não tenha o mesmo nível de educação ou habilidades técnicas que você, mas de alguma forma está prosperando financeiramente, enquanto você ainda luta para alcançar os mesmos resultados. Aqui está a verdade que muitos ignoram: a inteligência. Por si só não é a chave para a riqueza. Embora ajude, ela está longe de ser o fator determinante. Às vezes, a inteligência pode até atrapalhar mais do que ajudar. Por quê? Porque no fundo, o que separa quem fica rico de quem continua no mesmo lugar não é apenas conhecimento, é execução. Desde pequenos, somos ensinados que quem tira as melhores notas na escola entra nas melhores universidades e recebe os melhores diplomas. Vai se dar bem na vida. Esse é o modelo tradicional de sucesso. Mas, na realidade, não é isso que determina se alguém vai ser rico ou não. Inteligência pode até abrir portas, mas a execução constante e a capacidade de aprender a partir da prática são o que realmente cria riqueza. E o pior é que a sociedade nos ensina a acreditar que apenas estudar e ser inteligente é suficiente, quando, na verdade, isso é só uma parte do processo. No vídeo de hoje, vamos revelar 9 lições financeiras que ninguém te ensina, mas que são fundamentais para mudar a sua mentalidade e alcançar a verdadeira riqueza. Se você está cansado de ficar preso na mesma situação com a sensação de que está sempre tentando, mas nunca chegando lá, esse vídeo é para você. Vamos entender por que tanta gente trabalha duro, mas nunca realmente fica rica. E, como sempre, um detalhe importante: os valores monetários e exemplos usados aqui nesse vídeo refletem uma média da realidade latino-americana, mas devem ser vistos como exemplos simbólicos para que você possa adaptar essas ideias à sua própria realidade. Lição 1. A meta da riqueza não são as coisas, mas a liberdade. A maioria das pessoas acredita que ser rico significa ter um carro de luxo, uma casa gigante, roupas caras e uma vida de ostentação. Mas a verdadeira riqueza vai muito além disso. Riqueza não é sobre o que você tem, mas sobre o que você pode fazer com o que tem. A sociedade nos empurra essa ideia de que precisamos de bens materiais para ser bem-sucedidos, mas, na realidade, a verdadeira liberdade financeira está em controlar o seu tempo e suas escolhas. Quando você pensa em riqueza como algo que te dá liberdade, você começa a enxergar o mundo de outra maneira. Imagine acordar pela manhã e escolher o que fazer com o seu tempo, sem se preocupar com a pressão de um chefe, de uma rotina exaustiva ou de um boleto prestes a vencer. Isso sim é liberdade. E é aí que está o maior erro. Muitas pessoas, ao receberem um aumento de salário ou um bônus, elevam seu padrão de vida sem refletir sobre as consequências a longo prazo. Compram um carro novo, trocam de casa, aumentam as despesas com luxos. E na prática não estão ganhando liberdade, mas se prendendo ainda mais a um ciclo de consumismo. A verdadeira riqueza está em acumular controle sobre o tempo, sobre as decisões financeiras, sobre o que realmente importa. Eu mesmo já caí nessa armadilha de querer mostrar para os outros que estava vencendo na vida, gastando com coisas que não tinham um real valor. Mas quando entendi que o dinheiro serve para comprar tempo e tranquilidade, tudo mudou. Comecei a investir, a cortar gastos desnecessários e a focar em construir uma renda que trabalhasse para mim ao invés de gastar com algo que me faria apenas parecer rico. A lição aqui é clara. Riqueza não é sobre ter coisas, é sobre ter liberdade. E liberdade, meu amigo, não tem preço. Lição 2. Seu tempo é um recurso não renovável. Outro erro clássico que as pessoas cometem é trocar seu tempo por um salário que mal paga as contas. A maioria de nós passa a vida correndo atrás do dinheiro, esperando pelo futuro. Mas o tempo é o único recurso realmente não renovável que temos. E quando você trabalha apenas para pagar boletos, você está trocando sua vida por algo que nunca será suficiente. Imagine que você ganhe 3.000 por mês e, para pagar as contas, precise trabalhar 40 horas por semana. Isso é um bom começo, mas a questão é: você está apenas sobrevivendo ou realmente vivendo?
Quando você trabalha para pagar as contas, você acaba preso em um ciclo que não leva a lugar nenhum. Você pode até ter um bom salário, mas se ele vai todo para cobrir gastos do dia a dia, você está apenas trocando seu tempo por dinheiro, sem ganhar liberdade. A chave para escapar dessa armadilha é aprender a valorizar o tempo como o ativo mais precioso que você tem. Para fazer isso, é fundamental começar a investir seu tempo em criar fontes de renda passiva, como um curso online, um canal no YouTube ou até mesmo ativos que possam gerar dinheiro, mesmo quando você não está trabalhando diretamente. O segredo dos milionários não é trabalhar mais, mas investir para que o dinheiro trabalhe por eles. Quando você começa a construir algo que gere renda, enquanto você vive sua vida, você finalmente começa a conquistar a liberdade financeira. O tempo é liberdade, e se você não souber como usá-lo de forma inteligente, estará sempre trocando horas por dinheiro. Lição 3. O tempo é o recurso mais precioso. Não troque-o por dinheiro. Quando você pensa sobre o que realmente vale na vida, o que vem à mente? Provavelmente a maioria das pessoas diria tempo, e no entanto, é o tempo que muitos de nós sacrificamos todos os dias em troca de um salário fixo. O problema é que ao trocarmos nossas horas por dinheiro, estamos lidando com um recurso não renovável, um ativo que nunca podemos recuperar. Você pode perder dinheiro e depois recuperá-lo, mas o tempo esse você não pega de volta. O que muitos não percebem é que ao passar a vida inteira trabalhando para pagar contas, você está essencialmente trocando sua liberdade por um salário. E o pior, muitas vezes, o salário mal cobre suas necessidades básicas, deixando você preso em um ciclo interminável de trabalhe mais, gaste mais. Imagine, por exemplo, que você trabalha 40 horas por semana, ou até mais para ganhar o suficiente para cobrir suas despesas. O que sobra para o resto da vida? Tempo para aprender, para descansar, para explorar outras oportunidades, ou até para passar tempo com a família. Não sobra. O que se perde é mais do que dinheiro. É a chance de viver de verdade. Agora, pense. No caminho que os milionários tomam, eles sabem que o tempo é o ativo mais importante. Por isso, ao invés de só trabalhar, eles criam maneiras de fazer o dinheiro trabalhar para eles. Eles investem tempo e recursos na criação de fontes de renda passiva, como negócios imóveis e investimentos financeiros. Essas fontes geram dinheiro enquanto eles dormem, viajam ou aproveitam o tempo com suas famílias. Essa é a verdadeira liberdade. A solução não está em trabalhar mais, mas sim em trabalhar de maneira inteligente, investindo seu tempo em algo que pague o preço certo, liberdade e tranquilidade financeira. Lição 4. Como investir para criar fontes de renda passiva e evitar o ciclo de gastar para pagar contas. O ciclo de trabalhar, pagar contas e viver para o próximo mês é o que prende muitas pessoas na escassez. Isso ocorre porque, ao invés de investir em algo que gere dinheiro enquanto você não está trabalhando, muitas pessoas simplesmente vivem para pagar as contas e acabam consumindo o que ganham. A verdadeira riqueza, no entanto, não está no trabalho incessante, mas na construção de fontes de renda que funcionem automaticamente. Uma das maneiras mais eficazes de alcançar isso é investindo em renda passiva. Isso pode ser feito através de investimentos como fundos imobiliários, ações que pagam dividendos ou até mesmo criando um negócio que gere lucro sem a necessidade de sua presença constante. Em vez de gastar seu tempo apenas trabalhando, para outros você começa a trabalhar para você mesmo, criando fontes de renda que funcionam independentemente de sua presença diária. Por exemplo, você pode comprar um imóvel para alugar, investir em ações que pagam dividendos mensais ou até criar um curso online que seja vendido enquanto você dorme. O mais importante aqui é começar a mudar sua mentalidade de trabalhar apenas pelo dinheiro imediato, para pensar em como criar ativos que tragam retorno constante sem a necessidade de trabalhar o tempo todo. Um exemplo prático seria um jovem que começa a investir em fundos imobiliários. Inicialmente, ele pode não perceber grandes retornos, mas ao longo do tempo, esses investimentos começam a gerar uma renda passiva significativa. Com isso,
Ele já não precisa mais depender exclusivamente do trabalho diário e pode focar em outros projetos, ou até viver uma vida com mais liberdade financeira. O erro é viver para pagar boletos. Ao focar em criar fontes de renda passiva, você começa a construir riqueza de forma sustentável sem precisar sacrificar tanto seu tempo e energia. O objetivo deve ser sempre trabalhar para gerar dinheiro, mas também investir para garantir que o dinheiro trabalhe para você. Lição 5. Juros compostos. São quase mágicos. O poder do crescimento exponencial. Se você quer entender como o dinheiro pode realmente crescer de forma exponencial, deve estudar juros compostos. O truque mais poderoso para gerar riqueza de forma consistente. Infelizmente, o sistema não ensina isso. Ele prefere que você se concentre no consumo imediato, o que é vantajoso para o sistema bancário, mas não para você. Juros compostos funcionam de maneira simples. Você investe uma quantia de dinheiro e, com o tempo, o valor investido gera rendimentos. Esses rendimentos, por sua vez, geram mais rendimentos. Em outras palavras, o seu dinheiro começa a trabalhar para você, gerando mais dinheiro sem que você precise fazer nada. Veja o poder disso com um exemplo prático. Imagine que você comece a investir 1.000 por mês, com um retorno médio de 11% ao ano desde os seus 20 anos. Ao longo de 40 anos, você terá acumulado cerca de 15 milhões, sendo que 13 milhões virão apenas dos juros compostos. Isso é um exemplo de como a paciência e o tempo podem multiplicar seu dinheiro. Agora, se você começar 10 anos depois, aos 30 anos o valor acumulado será apenas cerca de 500 mil, ou seja, 1 no 3 do que você teria aos 60 anos se começasse mais cedo. O tempo é um fator essencial quando falamos de crescimento financeiro. Quanto mais cedo você começar a investir, mais tempo os juros compostos terão para trabalhar a seu favor. Essa é a diferença entre quem aproveita o poder do crescimento exponencial e quem vive de forma imediatista. O sistema quer que você gaste agora, mas o segredo para a riqueza está em sacrificar um pouco do prazer imediato para investir no futuro, onde o retorno pode ser exponencial. Lição 6. A frugalidade é uma ferramenta, não um estilo de vida. Muitas pessoas falam sobre frugalidade como se fosse a chave para a riqueza. Poupar é o segredo, dizem. Sim, economizar é uma boa prática. Mas quando economizar vira uma obsessão, começa a ser um obstáculo em vez de uma solução. Existem aqueles que se tornam tão focados em cortar custos, em viver com o mínimo que chegam a se privar de tudo, como se economizar fosse a única virtude que importasse. Esses são os pão duros que vivem uma vida cheia de restrições, com medo de gastar R$1 a mais do que precisam. Isso é um erro, porque em vez de ajudar essa mentalidade, limita o crescimento. Frugalidade deve ser uma ferramenta e não o fim da linha. Você pode economizar 50 no mercado, mas isso não vai te fazer milionário. O importante é usar essas economias de forma inteligente para investir. A frugalidade deve ser um ponto de partida para criar uma base sólida, mas é o investimento e o aumento da sua renda que realmente fazem a diferença. Eu mesmo já passei da linha me privando demais, e isso só me deixava exausto. A mente ficava obcecada com o que eu não tinha, e com o tempo isso só me afastava de grandes oportunidades. O segredo está em encontrar o equilíbrio entre economizar e investir para crescer. Economizar pode ser um passo importante, mas não vai te fazer rico sozinho. O que realmente importa é usar o que você economiza para fazer o dinheiro crescer. Esse é o segredo dos milionários, e não é ser mão de vaca, mas ter uma visão de longo prazo onde o objetivo é o crescimento, não a escassez. Lição 7. A mentalidade de abundância versus escassez. A mentalidade de escassez é um dos maiores obstáculos para quem busca prosperar financeiramente. Aqueles que possuem essa mentalidade acreditam que o sucesso de alguém significa a perda de oportunidades para outros. Eles vivem com medo de perder o que têm, acreditando que a vida é uma competição onde se um ganha, outro perde. Essa visão do mundo pode te travar, te impedir de agir com confiança e, mais importante, de aproveitar as oportunidades que surgem.
Pensar dessa forma só cria mais ansiedade e bloqueios, porque você começa a acreditar que não existe o suficiente para todos e, portanto, qualquer risco pode ser fatal. Por outro lado, a mentalidade de abundância é uma chave para o crescimento e o sucesso. Ela é baseada na crença de que há espaço para todos crescerem, que o mercado é vasto e as oportunidades estão ao alcance de quem sabe buscá-las. Quem adota essa mentalidade entende que quanto mais você colabora e compartilha, mais você cresce. O mercado não é um bolo onde a fatia de um precisa ser tirada de outro, mas sim um espaço infinito onde todos podem prosperar. A mentalidade de abundância te dá liberdade. Ela te permite investir, inovar e colaborar com outros sem medo de que isso vá te prejudicar. Ela cria um espaço fértil para o crescimento mútuo e te permite ver a vida de uma forma mais leve, sem o peso do medo de perder. Quem adota essa mentalidade atrai mais oportunidades, mais parcerias e mais sucesso. Quando você está aberto à colaboração e ao aprendizado, as portas se abrem naturalmente. O contrário da mentalidade de escassez é saber que o universo é vasto e cheio de possibilidades para todos, e que o sucesso de um não impede o sucesso de outro. Lição 8. Inteligência social. Como lidar com pessoas para gerar riqueza. A inteligência social é uma habilidade vital para quem deseja prosperar financeiramente. Mas o que exatamente é inteligência social? Não é apenas ser extrovertido ou saber como falar em público. Inteligência social é a capacidade de entender as pessoas, de saber o que elas querem, de saber influenciar, negociar e lidar com diferentes tipos de personalidade. Pense no exemplo de Steve Jobs. Ele não era o melhor programador ou engenheiro, mas tinha uma habilidade impressionante de vender suas ideias e fazer com que as pessoas acreditassem nelas. Ele conseguiu convencer uma equipe brilhante a construir produtos inovadores e conseguiu transformar uma ideia em um império. Essa habilidade de comunicar sua visão e influenciar os outros foi o que realmente o colocou no topo. Muitas pessoas se concentram apenas em sua habilidade técnica, acreditando que isso será suficiente para alcançar o sucesso. Mas o que realmente faz a diferença é saber se comunicar bem, inspirar os outros e criar conexões que favoreçam o crescimento mútuo. Se você não souber como lidar com pessoas, mesmo que tenha um excelente produto ou ideia, dificilmente conseguirá levá-los adiante. A inteligência social não significa ser popular ou falar bem, mas entender como as pessoas pensam, como se conectar com elas, como negociar e fazer alianças. Em um mundo onde as interações humanas são essenciais, quem sabe lidar com as pessoas com empatia, respeito e assertividade vai se destacar. No fim, o que cria riqueza verdadeira não são apenas as ideias e o trabalho duro, mas a habilidade de influenciar, de colaborar e de lidar com as pessoas de forma inteligente. Lição 9. Educação financeira é mais importante que a renda. Por mais que você ganhe, se não souber administrar o que tem, nada vai mudar. Não importa se você ganha 3 mil, 10 mil ou até 50 mil por mês. Se não entender como funciona o jogo do dinheiro, estará fadado a viver no mesmo ciclo de gastar e nunca realmente acumular riqueza. Esse é o grande erro de muitos. Acreditam que o problema está na falta de dinheiro, mas, na verdade, o problema está na falta de educação financeira. Ganhar. Dinheiro é importante, mas saber administrá-lo e, mais importante, fazer ele trabalhar para você é o que realmente importa. Quantos exemplos de atletas e celebridades você conhece que ganharam milhões, mas acabaram falindo? O que acontece com esses indivíduos não é a falta de dinheiro, mas a falta de educação sobre como gerenciar e fazer o dinheiro crescer. Sem planejamento, sem investimentos inteligentes, sem uma estratégia financeira clara, todo o dinheiro ganho vai embora, e rapidamente. A educação financeira vai além de saber poupar. Ela inclui entender como investir com inteligência, como criar fontes de renda passiva, como proteger seu patrimônio, e como fazer escolhas financeiras que garantam sua liberdade a longo prazo. A verdadeira riqueza não está enquanto você ganha, mas enquanto você sabe fazer o que ganha trabalhar por você. O que vimos aqui
são as verdadeiras lições sobre como alcançar a riqueza. Não se trata de ganhar mais dinheiro, mas sim de como você lida com o que ganha e como toma decisões inteligentes para fazer esse dinheiro crescer. A educação financeira, a mentalidade de abundância, a importância de investir no futuro e a execução prática são as chaves que podem transformar sua vida financeira. Agora a verdadeira mudança começa com você. Você já sabe que riqueza não é sobre ostentar bens materiais, mas sobre ter controle do seu tempo e das suas escolhas. Você também sabe que para crescer financeiramente, precisa entender como investir seu tempo, aumentar suas fontes de renda passiva e usar as ferramentas ao seu alcance para trabalhar por você. Não espere mais. Não espere o momento perfeito para começar a aplicar as lições que aprendeu hoje. Haja agora. Comente abaixo qual das 9 lições mais ressoou com você e que mudança você vai implementar na sua vida financeira. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa mudar sua visão sobre dinheiro. E não se esqueça, o caminho para a liberdade financeira começa com um único passo. Não deixe a paralisia por análise te segurar. Comece a agir hoje e comece a transformar sua vida financeira. Se inscreva no canal para mais conteúdo sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você e sobre como alcançar a verdadeira liberdade financeira. Até a próxima!